Nosso quadro Histórias de Vida. É sexta-feira, já chegou até a montar aqui o que vem a seguir. Histórias de Vida. Nossa equipe foi até a cidade de Xanxerê. Qual a missão? Contar a história de um policial. Contar a história de um delegado que depois de 55 anos de trabalho se aposenta. Tenho certeza que você, que diariamente acompanha as nossas reportagens policiais, por várias vezes você viu eu conversando, entrevistando ele, acompanhando crimes que foram solucionados, pessoas que foram presas, situações que foram resolvidas. Você vai lembrar dele. A reportagem é Milena Bender e Célio Gasparetto aqui no Balanço. Ser policial nunca foi um sonho para Albino Souza de Araújo, mas foi no concurso da Brigada Militar que viu uma oportunidade de iniciar a carreira. No início, nem sabia o que eu estava assumindo. Eu queria um emprego, Mas aí, quando eu cheguei lá e eu vi, eu comecei a ter confiança em mim. Agora ninguém me segura, agora eu vou. Filho de agricultores, saiu de Erval Grande, no Rio Grande do Sul, para servir ao Exército. Mesmo com pouco estudo, se dedicou e conseguiu ser aprovado em um concurso da Brigada para atuar em 3 passos. A nova oportunidade na instituição possibilitou também a ele concluir os ensinos fundamental e médio, algo importante para ele alcançar o que sempre foi um sonho, o diploma. Sair lá do interior e chegar bacharelado em Direito, para mim era uma coisa assim, quase que inatingível. Mas eu apostava em mim que eu tinha que dar uma resposta e que eu ia conseguir. E deu certo. Começou a estudar para os concursos e avançou nos cargos dentro da Brigada Militar. Atuou em municípios como Erechim e Porto Alegre, até que decidiu fazer concurso para delegado em Santa Catarina. O ingresso na Polícia Civil foi em 1990, quando assumiu a delegacia de Xaxim. E a forma de aplicar a lei era o que diferenciava o profissional. Fazer tem que fazer, a lei determina. Mas eu posso ser agressivo, eu posso ser grosseiro, eu posso ser polido, eu posso ser educado, né? Então, acho que esses detalhes que fez a diferença. Eu já sou bastante conhecido na cidade, na região, em virtude desse meu trabalho, que eu sempre cumpri a lei. Em 1993, Albino assumiu a delegacia em Xanxerê e se mudou para o município com a esposa e os 3 filhos, local que fez um grande trabalho, inclusive como delegado regional por 2 vezes. Os casos investigados são, na maioria deles, complexos. Por isso, o delegado destaca a importância de um trabalho sério e em equipe para solucionar os casos. Nós não podemos agir nem com sentimento exacerbado e nem com ódio. Nós não podemos investigar com ódio, né? Porque nós não somos justiceiros, nós temos que esclarecer fatos, né? E acreditar na equipe. A equipe é importante. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A Jussara foi parte dessa equipe. Ela é escrivã da Polícia Civil há 28 anos e trabalhou com o delegado Albino. Guarda com muito carinho todos os aprendizados que fortaleceu um laço além do trabalho. Eu considero ele, ainda até me emociono assim falando, como se fosse um pai. Ele sempre tratou a gente bem, sempre teve respeito, sempre parou para ouvir a gente, sabe? A empatia é uma das qualidades que mais vou lembrar sempre dele. O mesmo laço de admiração foi criado pela Maritânia. Ela também é escrivã e trabalhou com Albino há quase 20 anos. Quando a gente chega assim meio alvoroçado na sala com um problema, calma, calma. Então, a primeira coisa, nos dá tranquilidade, segurança para resolver as coisas, os problemas que se apresentam no dia a dia. Essa sala foi a segunda casa do delegado Albino nos últimos 3 anos. Aqui na DEPICAMI, a missão era comandar casos que envolviam mulheres, crianças, idosos e adolescentes, o que exige um pouco mais de sensibilidade. Mas nada que ele não tiraria de letra, até porque um dos principais legados que ele deixa ao se aposentar é a forma humana de lidar com a equipe e com cada pessoa que passa por essa cadeira. Ele deixa um legado de simplicidade, um legado de comprometimento, de humildade,
de trabalho, trabalho e trabalho. A trajetória não foi fácil, mas ao olhar para trás, Albino tem a certeza de que valeu a pena dedicar 55 dos 75 anos de vida à atividade policial. Foi muito difícil, né? Mas se tivesse que recomeçar, eu acho que esse roteiro seria muito pouco mudado, né? Inoxidável, Albino de Souza Araújo. Em toda a minha trajetória, eu nunca deixei de ser atendido pelo Dr. Albino. Nunca. Todas as vezes que eu procurei ele parou para me atender. Todas as vezes. Sempre com muito respeito. E dessa maneira polida. O mundo podia estar caindo na cabeça dele, mas sempre centrado no serviço que precisava ser feito, na missão que precisava ser cumprida. Acompanhei o doutor Albino em gabinete, acompanhei o doutor Albino em operação policial, em ocorrência, como a gente diz, em ocorrência pé de chinelo e ocorrência violenta. E ele sempre no mesmo perfil. Eu aprendi muito, inclusive a ter calma. Porque às vezes eu chegava meio afoito e ele dizia assim, senta um pouquinho, nós já vamos conversar. Naquele sentar um pouquinho ali na poltrona ou lá fora, aguardando lá antes que ele terminasse de atender outra pessoa, você já entrava a conversar com ele com outro ar, com outra cabeça. Isso é ser sensível com as situações. Sensível com as situações. E eu digo que no Dr. Albino eu tenho um grande amigo e tenho um grande respeito e uma grande admiração pelo serviço dele e tenho certeza que ele cumpriu muito bem esta missão. E fica o que ele falou no começo da reportagem. Na função que ele exerceu, ele poderia atender a ocorrência sendo extremamente grosso, mal-educado, violento, e ele poderia atender a mesma ocorrência sendo polido, tranquilo e não deixando de aplicar a lei. Porque a lei é uma só. Então, desejo saúde ao amigo e que possa aproveitar muito bem essa aposentadoria com sabedoria e com a presença da família, sem dúvida alguma. E precisando, estamos à disposição. Tá bom, meu irmão?